idade, olha só. Se você pegar Efésios 2,13, nós vamos encontrar lá que a proximidade de Deus faz com que o pecado desapareça de nós. Hebreus 13,12 diz que nós podemos nos santificar. Horas. Quem pode se santificar? Eu ou o diabo? Então não é o diabo que carrega os pecados. Acho que... Bom, outro ponto interessante, a obra de Cristo. Para os adventistas, Cristo entrou no santuário celeste em 1844 para a purificação dos pecados. Apegam-se a Daniel, capítulo 8, versículo 3 ao 4. Lá está escrito que Cristo entrará no santuário, que a realidade se refere ao templo de Jerusalém. A senhora Witt, eu falei sobre ela na semana passada. Lembrando que os adventistas, eles não apenas creem na Bíblia, mas colocam os escritos da profeta dos adventistas, uma mulher chamada White, como... Eles falam, né? Aí embaixo está escrito aí. Sim. Os escritos de Ellen White. Eles colocam aquilo que escreveu Ellen White, uma das fundadoras da seita, no mesmo patamar da Bíblia, na mesma autoridade da Bíblia. E isso é incompatível. Eles estão querendo dizer que a Bíblia não é suficiente. A Bíblia é suficiente ou não? Sim. Então, aqui eu já derrubo a questão da obra de Cristo e os escritos de Ellen White. Ele segue a Ellen White, mas... Sim, mais a Ellen White do que a própria Bíblia. Profecias dela. Eu vou mudar de religião. Quem já ouviu falar na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Sim, eu ouvi. Se você vai ali no Museu do Ipiranga, na parte de baixo, logo do seu lado esquerdo, ali na Dom Pedro I, tem Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Cuidado que lá não é lugar para dar cola, hein? Lá não é igreja de crente. Lá é a igreja dos mormons. Bom, ficou um pouquinho claro sobre alguns aspectos principais das crenças dos adventistas? Sim. Bom, vamos mudar para os mormons. Ok? Bom, vamos lá. O profeta e fundador do movimento, qual movimento? Mormons. Joseph Smith Jr. Qual é o fundador? Qual é o nome do fundador dos Mormons? Joseph Smith Jr. Ele nasceu em 23 de dezembro de 1805 em Sharon, Windsor Country, nos Estados Unidos. Era filho de Joseph Smith. Quando estava... Professor, eu estou perdido aqui, eu estou perdido. Nasci. Então vocês, lá no finalzinho. Agora eu estou pulando para 7, certo? Estava com 10 anos de idade. Seus pais mudaram para Palmyra e depois para Manchester, em New York. Foi criado na ignorância, na pobreza e na superstição. Ainda novo, decepcionou-se com as igrejas que conhecera. Foi nesse tempo que diz ter recebido sua primeira visão, onde duas pessoas de pé acima dele, que brilhavam mais que o sol. Uma das pessoas chamou José pelo nome e apontou para a outra, dizendo: "Este é meu filho amado, o ouça." Que privilégio, hein? O próprio Smith identificou os personagens sendo Deus e Jesus. Que coisa, hein? Na visão, ele recebeu uma mensagem de que não deveria filiar-se à igreja. Aonde será que eu já vi isso, hein? Quem já ouviu aquela expressão: "O negócio é com Deus e não com os homens"? Quem já ouviu falar na igreja dos desigrejados? Os cultos nos lares. Sem pastor, sem doutrina. Onde será que eu já vi isso? Continuando. Na visão, ele recebeu uma mensagem de que não deveria filiar-se a igreja alguma, visto não serem conhecidas como igrejas de Deus. A plenitude do evangelho lhe seria revelada depois. Aí passa 8 anos, com 18 anos, teve uma outra, a segunda visão. Segundo o relato do próprio Smith,
lhe apareceu, agora não Deus e nem Jesus, mas um anjo, chamado que, segundo fez crer, havia vivido naquela mesma há uns 1400 anos. Olha só, ele está dizendo aqui na visão que esse anjo está falando com ele, dizendo: olha, eu morei aqui nessa cidade onde você está há 1400 anos atrás. Continuando, ainda conforme o relato de Smith, Mormon, que é o pai de Moroni, do anjo, era um profeta. Havia gravado a história do seu povo em placas de ouro. Quando estava a ponto de serem exterminados por seus inimigos, Moroni teria enterrado estas placas ao pé do monte próximo ao local onde é Palmira. Nessa visão, Moroni teria indicado a Joseph Smith o lugar aonde as placas teriam sido escondidas e lhe emprestou umas peras especiais, um certo tipo de lentes, chamadas, olha só, de Urim-Tumim, com as quais Joseph Smith poderia decifrar e traduzir os dizeres dessas placas. Depois de conseguir as placas de ouro e as lentes, Smith, sentado por trás de uma cortina, teria ditado a um amigo a tradução do que estava escrito nas placas. Depois, devolveu as lentes a Moroni. Uma vez traduzidas, a obra foi publicada pela primeira vez em 1829, recebendo o título de O Livro de Mormon, que é o livro de regras que eles seguem hoje. Em 1829, Smith e Oliver Cowdery receberam outra visita de João, o evangelista, que lhes concedeu o sacerdócio de Arão. Em consequência, um batizou o outro. Em 27 de junho de 1844, uma multidão enfurecida invadiu a prisão da cidade de Nauvoo, onde o Joseph Smith estava preso sob a acusação de imoralidade. Não, o homem era santo. Ainda bem que era em 8 anos. Continuando. Joseph foi linchado. Ele e seu irmão Hiram foram fuzilados por 4 homens. Alguns apóstolos já escolhidos por Smith antes de sua morte disputaram a liderança da seita. Se dividiu em 5 ou 6 grupos. O maior grupo seguiu Brigham e Young. Estes grupos foram as raízes da qual a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Young morreu em 29 de agosto de 1877, deixando 28 mulheres e 56 filhos. O terceiro líder foi John Taylor, que possuía 7 mulheres e faleceu em 25 de julho de 1887, sendo sucedido por Wildort Undruff. Este declarou em 1890 proibida a prática de poligamia por causa das leis da época. Undruff morreu aos 84 anos e foi sucedido por Lorenzo Snow, que faleceu em 1901. Houve outros líderes do movimento no decorrer da história. Recentemente, o atual presidente dos Mormons é Spencer W. Kimball, que está com 83 anos, que através de uma revelação disse que a partir de então negros poderiam entrar no céu. Bom, aqui eu já tenho alguns problemas nessa leitura rápida aqui. Dá uma lascada nessa. Só a partir de 1901 os negros podem entrar no céu. Vou até que vir, né? Ainda bem que eu me espacinho lá, mano. Não. Bom, pessoal, vou fazer um breve comentário acerca do que nós acabamos de ler. Percebeu que no começo de toda essa história, na vida de Joseph Smith, primeiro, a princípio de tudo, depois se vocês puderem, pesquise, faça uma pesquisa rápida no Google, procure mais informações. Você vai ver aqui frustração com a igreja. Frustração e decepção com a igreja. Quem aqui já ficou decepcionado com a igreja? E com líderes? Todos nós já ficamos em algum momento decepcionados. Mas não é por causa dessa decepção que eu vou abandonar Cristo.
vou desacreditar na igreja porque um ou outro decepcionou. Não. Mas esse cidadão, como alguns que nós conhecemos, ficou decepcionado com a igreja. E aí criou a sua própria igreja. Esse é o problema. Ó, quem concorda comigo que o Heliópolis é uma terra santa? É uma terra santa? É ou não é uma terra santa? Não. É ou não é? O Heliópolis não é de Jesus, gente? Heliópolis é de Jesus? Terra de Babel. Mas já parou para analisar que se eu for dessa esquina, se eu atravessar o Heliópolis inteiro, eu vou encontrar no mínimo umas 15 igrejas, sim ou não? Sim, vai. Ou mais. Vai. Ou mais. Eu quero ler, antes de fazer esse comentário, eu queria ler com vocês Mateus 24. Claro que nem todas as igrejas, as propostas são inescrupulosas. Tem gente que leva Deus a sério. Eu fiz essa brincadeirinha, né, com o Heliópolis do Senhor, porque cansamos de ouvir, né, Heliópolis é do Senhor Jesus, aquela coisa tal. E é um local que tem muita igreja. Mas o baile funk continua. A prostituição continua. Os barzinhos também. Os barzinhos continuam. O Covid continua. Mas um local onde tem tanta igreja não deveria não ter esse tipo de problemas? Verdade. E por que tem? Aí eu vou ler Mateus 24. Versículo 24. Quem pode ler? 24, versículo 24. 24, 4. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão alguns. Se você ler o versículo 2 e o 3, os discípulos estão mostrando a estrutura do templo, a reforma que foi feita por Herodes no templo. Estão dizendo, olha Jesus, olha a reforma, como é que ficou aqui bacana, legal, tal. Jesus olhando. Aí Jesus vai dizer assim, não ficará pedra sobre pedra. 40 anos depois, o general Tito invade Jerusalém e destrói o templo, cumprindo a profecia. Aí os discípulos chamam Jesus em particular e perguntam, qual é o sinal da tua volta? Aí a partir do versículo 4, Jesus vai começar a responder a pergunta sobre quais são os sinais que anunciarão a volta do Filho de Deus. E aí eu escolhi o versículo 4. Olha o que Jesus está dizendo. Repita de novo. Jesus respondeu: cuidado que ninguém nos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Proposta de evangelho. Ele está dizendo, ele não está falando somente, alguém vai dizer assim, Jesus está aqui, Jesus está ali. Não é a figura da presença de Jesus que ele está se referindo, ele está falando de proposta de evangelho. Quando eu me referi à questão de várias igrejas num bairro como o nosso, não é porque tem tantas igrejas que Jesus está. Eu sou de Alagoas, aí eu quando eu vou para lá, quando eu saí de lá há 25 anos, não tinha tanta igreja igual tem hoje. Proposta. Hoje, nossa, em todo lugar tem uma. Proposta de evangelho. Qual é a proposta de evangelho? São poucas que têm Cristo com a proposta do evangelho. A Universal não existia lá, da Graça. Agora tem. O Mundial não existia. Fora as pequenininhas. Só era Todas Assembleia. vão pegar, né, professor? Mas nem todas exatamente. têm a proposta do Evangelho. Era mais Proposta de Assembleia. salvação do evangelho. Porque o Evangelho é renúncia, Eu vou lhe dar mais uma fonte. A maioria das igrejas algumas igrejas que foram abertas, por exemplo, na nossa comunidade, foram abertas por pessoas que não quiseram obedecer os seus antigos líderes. rebeldes. A maioria, ou uma grande parte. Acha que a visão do líder lá estava defasada, ele quer abrir a sua própria proposta de evangelho. Jesus está dizendo, quando vocês ouvirem que Jesus está lá, Porra. Ô, professor, tem uma que diz assim, as mãos de Deus está, mas não pode estar na Assembleia de Deus? Na sua igreja? mas é porque, professor, assim, o Evangelho que é bíblico e que, né,
o evangelho que é ensinado não é atrativo. Então as pessoas tentam minimizar a dor do evangelho. Porque para ser salvo você vai sentir dor, não adianta. Sim, tem que confrontar. Isso. Só que o problema é que eu preciso pagar aluguel. No crente vem Jesus, né? E aí, se eu for confrontar, eu não vou ter Isso, é esse negócio. A palavra proposta do evangelho. vai ser confronto. Independente de 50 anos de evangelho, professor, alguma hora na palavra, Deus vai nos confrontar. Porque o ser humano ele tem que viver num limite. Porque se não tiver um limite, o ser humano é só você. E por causa daqueles que querem levar a Deus a sério, por causa da maioria, quem quer levar a Deus a sério acaba sendo taxado. E os que querem vir não vêm. Exatamente. Mas eu queria, eu fiz esse paralelo porque olha só os absurdos que foram constituídos por pessoas que tentaram abrir a sua igreja com a sua proposta. Veja que esse homem teve a sua infância, ele decepcionou com as igrejas. E nessa decepção, quem concorda comigo que a decepção é uma ponte, é uma porta aberta para que haja uma legalidade maligna, para que a pessoa acabe sendo orientada por essa legalidade maligna? Porque quem concorda comigo que isso aqui é demônio? Capeta. Porque vamos lá, esse cidadão, ele teria recebido uma visão com 10 anos de idade, e nessa visão ele viu dois seres, Deus e Jesus, e nessa visão ele viu Deus e Jesus conversando e apontando para ele, dizendo: eis aí meu filho amado. E Jesus já ficou para trás já. Absurdo. E Jesus nem conta mais. Jesus nem conta mais. Esse meu filho amado, aí ele ouça. Olha o detalhe. Nessa visão, Deus e Jesus estavam dizendo para ele: olha, não entre em mais nenhuma igreja, porque todas estão erradas. Agora eu vou revelar o meu novo evangelho para você. Apenas me aguarde. Passa-se 8 anos, aí aparece agora não Deus e nem Jesus, mas um anjo. Que aqui, olha só, teria sido uma pessoa que teria morado naquela região onde está Joseph Smith há 1400 anos atrás. Bom, aqui é caracterizado como anjo, mas aqui ele está dando base para o espiritismo. Demônio, eu ia falar isso. Para o espiritismo. E esse anjo, com o nome de Moroni, teria morado naquela região há 1400 anos atrás, e esse anjo teria um pai que foi morto com ele naquela cidade. E o pai dele se chamava Mormon. E ali eles haviam recebido 2 placas de pedra, como Moisés, 2 placas de pedra, contendo o novo evangelho que a Joseph Smith seria revelado à igreja verdadeira. E como eles morreram assassinados, o anjo agora aparece para ele para indicar aonde estão as 2 placas de pedra enterradas. E ali esse anjo teria dado 2 lentes de contato para Joseph Smith, chamado de Urim e Tumim. Aonde que eu já vi isso aqui na Bíblia? Na vestimenta do sacerdote, do sacerdócio de Arão, tem uma placa chamada de éfode. E éfode continha as 12 pedras, continham 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. E acima dessa placa havia um colar com 2 placas reluzentes, chamado de Urim e Tumim. Luzes, significa luzes e perfeição. E essas pedras, essas 2 pedras, no momento em que o sacerdote estivesse executando o seu ofício, em momento em que alguém buscasse uma orientação divina, esse sacerdote ia buscar a Deus, e dependendo da pedra se brilhar, luzes, não, perfeição, sim. Era como se eu fosse consultar a Deus usando o sacerdote iria buscar a Deus usando o Tumim e o Urim. E dependendo da resposta de Deus, se brilhasse luzes, eu, sacerdote, diria: ó, Deus está dizendo não. Se brilhar a pedra, Tumim, perfeição, ó, Deus está dizendo sim. Essa era a consulta de Deus. Então, segundo esse anjo, Joseph Smith receberia essas 2 lentes
que indicaria o local onde estavam as duas placas de pedra escrita o novo evangelho. Ele acha essas duas pedras, dita para um amigo, nasce o livro de Mormons. E nasce a igreja dos santos dos últimos dias. Só que esse camarada viu Deus, viu Jesus, viu o anjo, mas ele foi preso. Tomou uma sua. Primeiro, ele foi preso, acusado de falsificador, de promíscuo, tomou uma surra e morreu. E aí os seus sucessores foram, enfim, e até... Ainda era sacerdote. Sacerdote e racista. Porque o apóstolo João apareceu por aí. Apareceu o apóstolo João, ungindo ele ao cargo de sacerdote. Mas foi preso, cometendo imoralidades, falsificador, e lá na cadeia ainda tomou uma surra e morreu. Bom, esse é o resumo da igreja de Jesus, em nome de Jesus ainda. Bom, mas vamos para as doutrinas e refutações dos mortos. Parece até piada, né? Parece piada. Essa história aqui é uma história. Ó, eu não sei se vocês, quem aqui gosta do grupo Voz da Verdade? Eu gosto. Alguns hinos eu gosto. Alguns hinos. Mas vocês sabem como nasceu a igreja Voz da Verdade? Sabemos. Alguns não sabem. O líder, que eu não... Moisés. Né? Carlos Moisés. O líder da igreja Voz da Verdade não é somente uma equipe de louvor, é o nome de uma igreja. A igreja Voz da Verdade nasceu no cinema. Como assim? O líder foi ao cinema e no meio do filme ele tem uma visão. E na visão, Jesus saía da tela e revelava um novo evangelho para eles. Nasce a igreja Voz da Verdade, dos louvores que nós cantamos. Braço de ferro, punho de aço. Nem tudo que vem em nome de Deus quer dizer que é de Deus. É verdade. Você achou absurdo José Smith e Jesus saindo da tela do cinema? Eu queria ver uma pregação desse homem. Jesus saiu. Vamos lá, doutrinas e refutações dos mormons. Bom, Deus em sua forma é como o homem. Tem um corpo sensível de carne e osso, está em constante progresso. Não foi sempre tão poderoso como é agora. Bom, ele está afirmando aqui que Deus é de carne e osso. E o que João 4:22 diz? Abra aí a Bíblia. João 4:22. Ou é 4:22 ou é 4:24. João 4:24. O que está escrito aí? A primeira parte A. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Não tem corpo. Olha só, se eu acredito nessa doutrina aqui que Deus é como um homem, tem corpo sensível de carne e osso, está em constante progresso, eu estou cometendo dois erros graves aqui. Primeiro, eu estou limitando Deus a um corpo humano. E segundo, eu estou afirmando que Deus não é perfeito, que Ele está em progresso. Gente, eu vou entrar numa outra polêmica aqui que a gente já debateu um tempo atrás. Eu vou perguntar para vocês, para os novos alunos: Deus tem mão? Deus tem pé? Não. Deus tem boca? Peraí, mas a Bíblia diz que Deus tem boca, tem pé, tem braço, tem mão. Veja aí Isaías 59. Por que fala que a mão dele está sobre nós? Exatamente. Então Deus tem mão. Tem ou não tem? A mão não tem. Veja aí, Isaías 59:2. Cuidado, para você não cair no mesmo erro dos mormons. Tá? Eu vou explicar. O que está escrito aí, Isaías 59:2? 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados envolvem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Bom, aí nesse texto, o profeta está falando de braço e ouvido de Deus. Então, Deus tem braço, tem ouvido, tem boca? Sim.
Tem ou não tem? Tem ou não tem, gente? Está falando aqui? Olha só, gente. Existe um termo dentro da teologia chamado de antropoformismo. Anota isso aqui. Antropoformismo. Eu vou explicar, tá? Eu vou explicar que Deus não tem boca, não tem mão, não tem braço, não tem pé, não tem cabelo. Como ele ouve nós, então? Aí eu vou explicar. Vamos lá. Anota esse termo aqui, ó. Antropoformismo. Gente, para os alunos novos, é claro que algumas coisas que vocês vão aprender e ouvir aqui em aula vai soar como nova nos seus ouvidos, tanto para os novos quanto para os antigos. E claro, quando nós nos dispusemos ou estamos abertos para estudar a palavra de Deus, eu tenho que ter um espírito para aberto ao novo, ao desconhecido que eu não conheço. E aí você chega e tira suas conclusões. Porque, veja bem, por isso que alguém diz assim, eu já vi, eu dou aula desde 2007. Paro um pouco, depois volto, desde 2007. E eu já ouvi muito, pastor Andressa, pessoas dizer que teologia esfria o crente. Eu costumo dizer que teologia não esfria o crente, teologia apaga o fogo estranho. É diferente. Né? Alguns dizem, olha, a partir do momento que tal pessoa começou a fazer teologia, ele não dá mais glória, ele tornou um crente frio. Não, ele se tornou mais cauteloso. Não é qualquer coisa que vai fazer ele dar glória, porque ele aprendeu. É diferente. Eu não deixo de pular na igreja, eu não deixo de gritar, eu não deixo de dar os meus terra, mas eu dou terra, dou glória no momento que eu ouço que algo que tem coerência. Amém, gente? Amém. Dentro disso, o que está escrito aí? Aliás, deixa eu anotar aqui. Antropoformismo. O que é antropoformismo? Atribuir aspectos humanos a Deus. Anota isso aqui. Antropoformismo. Voltando ao que eu estava dizendo, né? A teologia esfria o crente, que a teologia não, gente. Até atribui e interpreta mal um texto bíblico de Paulo. Quem já ouviu dizer que a letra mata o espírito? Parece versículo. A letra mata o espírito. Isso atribuindo dizendo o seguinte, que estudar teologia mata o espírito, usando o texto bíblico de que a letra mata. Qual é a letra que mata? A lei de Moisés. Ali Paulo está dizendo que a letra da lei de Moisés adulterou, é morte de apedrejamento, matou, tem que morrer, olho por olho. A letra mata. Não está falando de teologia, gente. Meu Deus. Já ouvi tanto isso. Professor, eu ouvi uma. Oh, depois você me conta. Ó, veja bem. O que é tem o antropoformismo e o antropopatismo, que é atribuir sentimentos humanos a Deus. Olha só, hein? Atribuir sentimentos humanos a Deus. Anotem isso aí. Por quê? A Bíblia, olha só, a palavra de Deus, essa que nós temos em mãos, ela tem várias linguagens. A Bíblia fala por parábolas, por enigmas, linguagens de expressão, simbolismos. A Bíblia nem sempre ela é literal. Como assim?
o que está escrito de fato aconteceu literalmente. Às vezes a Bíblia fala em uma espécie de linguagem para se referir a uma outra coisa. Por exemplo, quando você lê Gênesis 1, do versículo 26 adiante, a Bíblia vai dizer assim que Deus nos fez segundo a imagem e semelhança de Deus. O que se entende por isso? O que se entende por isso? Que Deus nos fez a imagem e semelhança de Deus. Você falou semana passada, né? Foi. É consenso na maioria de nós entendemos esse texto, onde Deus está se referindo que nós fisicamente nos parecemos com Deus. Vou fazer uma pergunta: Deus se parece com você? Fisicamente? Se Deus se parecer fisicamente com você, Ele é bonito ou é feio? Não é. Não se trata disso. Quando a Bíblia diz que Ele nos fez segundo a imagem e semelhança de Deus, Deus está dizendo ali que Ele nos fez diferente dos animais. Deus criou os animais para algum fim específico, para algum propósito, mas não dotou ele de psique, sabedoria, consciência. Já nós, seres humanos, Deus nos deu a consciência, o poder do raciocínio. E quando a Bíblia utiliza o termo imagem e semelhança, é que Deus nos fez semelhantes a Ele, sabendo o bem e o mal, conhecendo o que é errado e o que é certo, o que é bom e o que é ruim. É nesse sentido. Não está dizendo literalmente que a nossa imagem, a nossa estética é semelhante à de Deus. Não é isso. Quando nós nos deparamos com esses dois termos, de vez em quando eu coloco esses termos teológicos para nós entendermos um pouquinho. Antropoformismo é a linguagem em que atribui, a linguagem bíblica em que atribui aspectos humanos a Deus. Ou seja, eu me referir a Deus com aspectos humanos. E aqui entra boca de Deus, mão de Deus, braço de Deus, língua de Deus, cabelo de Deus. E antropopatismo, é a linguagem bíblica em que atribui sentimentos humanos a Deus. Eu te pergunto, Deus tem ciúmes? Tem ciúmes? Zelo é diferente. O ciúme pode dar indício a outros sentimentos que não é de Deus. O ciúme mata. O zelo preserva a vida. É diferente. Entendeu? Então vamos lá. E se tratando de antropoformismo, atribuir aspectos